Oi pessoal, então nós estamos aqui para mais um vídeo de quinta-feira e hoje o assunto que eu queria falar com vocês era um pouquinho polêmico, como sempre, né? Mas quando eu faço um vídeo ou quando eu faço um post sobre análise do comportamento e que a gente fala sobre os estudos científicos, de pesquisa científica, que estão envolvidos junto com a análise do comportamento, tudo que a pesquisa nos traz na área. Muitas pessoas me escrevem bravas, né? Por quê? Porque quando a gente diz que, por exemplo, a integração sensorial não é considerada uma ciência e nem validada cientificamente na área da pesquisa científica, as pessoas ficam bravas. Ou quando a gente diz que a intervenção ABA ela tem que ser intensiva e que é o único tratamento aceito e reconhecido como uma intervenção pela classe médica e que é pago pelos planos de saúde nos Estados Unidos. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas existe uma clínica em tal lugar que faz intervenção com fono, com TO, com psicólogo, com psicopedagogo e essa intervenção tem efeito. Quando a gente diz que as pesquisas mostram que o caminho X ou que o caminho Y é o melhor, eu não estou dizendo que o caminho que você está seguindo que ele não funciona, tá certo? Então eu não estou dizendo aqui que a integração sensorial que ela não funcione. Eu não estou dizendo aqui que essa intervenção multiprofissional, da forma como ela ocorre aí em cada contexto de clínica, que ela não funciona. Mas o que eu estou dizendo é que não existem dados suficientes em termos de pesquisa científica utilizando método experimental que provem a eficácia de determinada coisa. Então, quando a gente propõe um procedimento dentro da análise do comportamento, esses procedimentos, vamos citar um exemplo, por exemplo, vamos pensar num procedimento de imitação. Eu vou ensinar um novo comportamento para uma criança através da imitação. É um procedimento que vem lá de, vamos ver, tem um procedimento que é de 74, ou seja, esse procedimento nós estamos em 2017. Esse procedimento ele já foi replicado várias vezes e mostrou ser eficaz. Então a integração sensorial, ela pode funcionar com a sua criança. Essa intervenção multiprofissional com fonoaudiólogo, com TO, enfim, as pessoas trabalhando da forma como elas trabalham, que eu não sei muito bem, mas o que geralmente acontece é que cada profissional tem o seu objetivo e cada um vai trabalhando. Quando eu não tenho um plano de ensino individualizado, que ele é uno, que ele é único e que ele é com base em avaliações usadas dentro da análise do comportamento para levantamento de repertório comportamental, eu não posso te dizer que funciona ou que não funciona. Pode funcionar com a criança X, com a criança Y, mas eu não tenho dados suficientes em termos de pesquisa científica para nos mostrar que funciona. Então, quando a gente opta pela análise do comportamento aplicada, que é uma ciência e que tem uma base científica e um rigor científico muito grande, é porque foi feitas pesquisas e pesquisas com métodos científicos rigorosos e que provaram a eficácia do procedimento X, Y ou Z. Então, quando a gente fala que a análise do comportamento não é um método, né? Ela é uma ciência, ela tem seus princípios, ela tem seus procedimentos esses que foram estudados e testados por métodos de pesquisa. É que tudo começa, gente, quando a gente começa a entender um pouco mais de pesquisa científica. Como se faz uma pesquisa científica? Então, quando a gente vê lá no jornal que eles testaram um medicamento novo que vai ser muito bom para dor de cabeça.
É preciso que eu vá na pesquisa que foi feita e eu olhe qual foi o método de pesquisa utilizado, qual foi o delineamento de pesquisa utilizado, que tipos de participantes foram usados, por quanto tempo isso foi feito, quem fez essa pesquisa. Então, é preciso um rigor científico, metodológico grande. Então, quando a gente começa a entender esses fatores, a gente começa a identificar pesquisas que são boas e pesquisas que não são tão boas assim. Principalmente quando a gente fala de indústria, quando envolve indústria farmacêutica, etc, etc. Então é preciso que a gente possa começar a entender um pouquinho de pesquisa, e quando a gente fala isso, não é para as pessoas ficarem chateadas porque tal coisa funciona, eu não posso ter essa cabeça de que só a análise do comportamento funciona. Não, traga-me os dados de outros tipos de intervenção, dados vindos de pesquisas sérias, que aí a gente pode começar a conversar e começar a pensar. Então, por exemplo, se eu quero tomar uma medicação e eu penso quanto tempo de pesquisa existe com essa medicação que prove que ela não tem efeitos colaterais graves. Eu vou querer tomar essa medicação que já tem anos e anos de pesquisa que me mostra que eu não tenho efeitos colaterais graves, ou eu vou querer tomar uma medicação nova que não tem pesquisa, que tem pouca pesquisa, que tem pouco tempo de pesquisa, que os dados ainda não são tão convincentes. Fica a critério de cada profissional, de cada família, para qual caminho optar. Tá? Então, nós temos aí mais aí de 50 anos de pesquisa em análise do comportamento, né? Quando a gente vai fazer pesquisa, então, por exemplo, esse aqui, ó, é um livro muito bacana de pesquisa em análise do comportamento. A gente tem um outro que é um livro do Seidman, que é um livro que é a Bíblia de pesquisa de análise do comportamento. A gente estuda como medir comportamentos e como eu vou tirar variáveis que são estranhas, que não é o que eu estou querendo pesquisar nesse momento, para que não interfira na pesquisa. Então é um rigor técnico, científico, de muitos detalhes muito grande. Então, quando a gente vai planejar uma intervenção, a gente sempre pensa o seguinte: tô com algum problema com uma criança. Vou lá nos jornais científicos pesquisar o que já foi feito para reduzir este comportamento, para melhorar este comportamento ou para ensinar determinada habilidade. O que já foi feito em termos de pesquisa e que deu certo, foi legal, foi bacana. Dentro dos procedimentos da análise do comportamento que se mostrou mais eficaz, eu vou lá, procuro nos jornais científicos, no JABA, no GEAB, em vários outros, no Behavior Analysis, no Verbal Behavior, eu vou lá pesquisar. E aí eu vou, já fizeram isso, então eu já vou fazer isso. Por quê? Porque outras pessoas foram, já pesquisaram, já viram que foi legal, viram que deu certo, eu já vou encurtar aí o meu caminho. Então, todas as nossas decisões, elas são baseadas em pesquisa. Então, a análise do comportamento, ela vem aí como um pacote de tecnologia no sentido de pacotinho mesmo de conhecimento, que nos ajuda aí a melhorar comportamentos socialmente relevantes ou reduzir comportamentos que não estão legais, que estão em excesso. Então, quando a gente fala em pesquisa, a gente fala nesse sentido, a gente fala que isso passou por um rigor técnico muito grande e se mostrou eficaz com uma população variada. Muitas vezes a pesquisa pega o quê? Participantes variados, para que numa média eles sejam mais ou menos ali iguais. A gente sempre faz pesquisa, muitas das nossas pesquisas em análise do comportamento, elas são pesquisas que a gente chama de intrasujeito, ou seja, o sujeito, o meu participante, eu vou medir o desempenho dele, eu vou comparar com ele mesmo.
Então, eu vou medir o desempenho dele no início da pesquisa, eu vou fazer o meu procedimento, seja lá o que eu estiver fazendo, e eu vou medir o comportamento dele depois do meu procedimento. Então, o sujeito é o seu próprio controle. O sujeito, o participante, a pessoa, ela vai ser comparada com ela mesma. Então, Skinner dava muito o pai da análise do comportamento, como eu já contei para vocês, ele dava muito essa ênfase em eu prefiro estudar um único sujeito por vários anos do que vários sujeitos, porque o sujeito sendo o seu próprio controle nos dá uma eficácia maior de que realmente nos dá uma clareza maior de que realmente aquele procedimento foi de fato eficaz ou não, porque eu estou medindo o repertório desse meu participante antes do procedimento e depois do procedimento. Então, quando a gente fala em pesquisa, é nesse sentido. A integração sensorial, por exemplo, ela não nos traz dados de pesquisa ainda fortes e relevantes e com método científico que mostra a sua eficácia. Então, não quer dizer que ela é errada, que ela é certa, quer dizer que ela está em processo de estudo ainda, está em processo de validação ainda, em processo de realmente de andamento de pesquisa científica. Então, por isso, analistas do comportamento muitas vezes não validam a terapia de integração sensorial. Com relação à terapia ser intensiva, bom, as pesquisas mostram que quando eu tenho uma terapia intensiva em análise do comportamento, utilizando procedimentos da análise do comportamento, princípios da análise do comportamento, sejam essas pessoas fonos, TOs, psicólogos, psicopedagogos, seja lá quem você é da sua formação de base, mas se você tem conhecimento em análise do comportamento, vocês estão trabalhando sobre os princípios, sobre os procedimentos da análise do comportamento de maneira intensiva, com objetivos únicos, tudo bem. Isso sim é uma intervenção intensiva, uma intervenção em que todos estão falando a mesma língua. Então, isso se mostra eficaz em termos de pesquisa. Isso é o que a gente fala que a pesquisa mostra que tem mais resultados, tá certo, pessoal? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva aí no canal e um grande beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau!